Quais foram as ideias que tanto mudaram o mundo no século XX? Que ideias nos trouxeram até aqui? No século XVI, Newton, Copérnico e Galileu mudaram o rumo da humanidade. O homem descobre que a Terra não é o centro do universo. E uma vez que a Terra perde o protagonismo perante os astros, a humanidade se pergunta: em que o homem se difere dos demais animais da natureza? Neste cenário, o filósofo alemão Immanuel Kant quer descobrir o pensamento humano da mesma forma que a ciência tem descoberto o mundo nos últimos séculos. Ao escrever o livro Crítica da Razão Prática, Kant afirma que o mundo só é conhecível por meio da ação do homem e jamais do seu pensamento puro. Friedrich Hegel, influenciado pelo pensamento de Kant, propõe que além do homem só poder conhecer o mundo por meio de suas ações, quando cogita agir, cria um simulador dentro de si que testa o resultado das opções que pode tomar. Imagine que um homem está em uma ilha no meio do oceano. Ele não sabe qual é a temperatura da água. Intelectualmente, ele pode imaginar que a água está fria ou está quente, mas só saberá a realidade quando de fato entrar nela. Neste conflito mental de diferentes ideias sobre qual é a temperatura da água, o homem tira conclusões dos riscos e benefícios de entrar ou não no oceano, chegando a uma conclusão que lhe parece a ação ideal. Todo este pensamento dá a base para a teoria chamada dialética histórica, onde o ser humano cria uma tese e em seguida uma antítese, e como consequência deste conflito entre as duas, conclui uma síntese. Segundo Hegel, a história se moveria com esta linearidade da dialética histórica. Hegel teve um aluno chamado Ludwig Feuerbach, defensor da ideia de que neste processo de dialética histórica, o homem criou Deus, como uma forma de se autoconhecer. Aqui, terminamos de completar toda a base que será utilizada para que um alemão chamado Karl Marx desenvolva o pensamento que mudará o mundo para sempre. Karl Marx estudou Hegel por 10 anos. Tempo suficiente para se convencer da dialética histórica e consagrar o sentido da criação de Deus proposto por Feuerbach. Marx afirma que a dialética proposta por Hegel, que de fato moveria o mundo, é a luta de classes. Aristocráticos contra plebeus, senhores feudais contra camponeses, burgueses contra proletários. Portanto, o próximo estágio seria a revolução do proletariado, como síntese da desalienação das massas. O trabalho de Karl Marx alcançou os ouvidos de um senhor chamado Moses Hess, que o apresentou para Friedrich Engels para que juntos publicassem o Manifesto Comunista, alertando os proletários de que eles deveriam se rebelar e protagonizar uma revolução que iria destruir o que Marx tinha dado o nome de capitalismo, com o objetivo de chegar na utopia do ápice da humanidade. Marx e Engels fundaram diversos movimentos comunistas nacionais e internacionais, que serviam para cooptar operários, formar sindicatos e organizar greves por meio da propagação da consciência revolucionária. Acontece que Marx estava errado. O valor não nasce do trabalho que é colocado. Eu posso passar horas trabalhando para pintar um quadro e eu garanto que esse quadro não vai valer nada quando estiver pronto. O trabalho é um dos elementos, mas quem atribui valor é o ser humano que está comprando algo. As coisas não têm um valor em si, o ser humano atribui valor a elas. Um copo d'água tem um determinado valor em Porto Alegre ou em São Paulo e tem outro valor no deserto do Saara, porque nós atribuímos um valor diferente para as coisas. A teoria do valor trabalho está errada e ela foi desmentida pelos austríacos, começou na escola austríaca com Karl Menger, a demonstração de que essa ideia de valor trabalho é economicamente falsa. E sendo economicamente falsa, todo o resto do marxismo que está sustentado nessa ideia deveria ter caído por terra. E por que é que não caiu por terra? Porque aos marxistas, talvez não a Marx,
Mas aos marxistas pouco interessa a verdade científica do que disse Marx. Interessa mais a teoria da revolução, que derivou de um erro. Agora o pessoal pensa que o movimento comunista se define por uma ideologia. Né? Eu digo que vocês estão loucos. Nasceram ontem, não estudaram nada, absolutamente nada. O movimento comunista já trocou de ideologia 1 bilhão de vezes. Né? Se você ver, Karl Marx começa dizendo que o movimento socialista é a expressão do interesse objetivo do proletariado. Passados 100 e poucos anos, o teórico novo do movimento comunista, Ernesto Laclau, diz o seguinte: a propaganda do partido cria a classe social que ele em seguida vai representar. Eu digo, é teoria inversa, mas ela continua com o mesmo nome, continua sendo marxismo. Isto é próprio do pensamento dialético, converter-se no seu contrário quantas vezes for necessário. O comunismo não é uma ideologia de maneira alguma, o comunismo é uma cultura. É quando suas ideias florescem entre os jovens russos e o que parecia apenas uma ideologia transforma-se no que será o maior genocídio da história da existência humana. Vladimir Lenin tinha 17 anos quando seu irmão tenta explodir a carroça do czar russo, Alexandre III, como forma de protesto de um grupo terrorista do qual ele fazia parte. Seu irmão falha e é condenado à morte. A partir deste momento, Lenin intensifica sua vida política por meio dos estudos de direito, até que conhece a obra de Marx e Engels, nos livros Manifesto Comunista e O Capital. Lenin foi se tornando cada vez mais radical e, nos meados da Primeira Guerra Mundial, entende que é a oportunidade perfeita para antecipar a Revolução Proletária por meio da revolta armada. Em outubro de 1917, Lenin cria o primeiro país comunista da história. Cinco anos depois, Lenin morre, e aquele que era para ser seu sucessor natural, Leon Trotsky, por defender que o comunismo deveria ser aplicado no mundo inteiro, sofre um golpe de Joseph Stalin, o homem que via ganhando poder dentro do partido, com a ideia de focar seus esforços na Rússia. Stalin só desocupará o governo depois de 30 anos, deixando para trás mais de 20 milhões de pessoas mortas. Essas consequências são fruto da mentalidade revolucionária, que vislumbra uma utopia teórica, e por se tratar de uma ideia sobre um futuro idealizado, não pode ser submetido a nenhum crivo de moralidade ou razão do presente e muito menos do passado. O comunismo sempre renegou a natureza humana, usando teorias supostamente científicas para embasar a busca de um novo homem. O extermínio humano se justificava na busca de uma sociedade apenas de homens evoluídos. A famosa utopia comunista. O nível de psicopatia de Stalin pode ser medido pelo que ele fez com a Ucrânia. Né? Entre 32 e 33, o país que fazia parte, então, da União Soviética foi cercado. A produção de soja, a produção agrícola do país foi exportada e ele simplesmente matou de fome 6 milhões de ucranianos, num episódio conhecido na história como Holodomor, né, que foi negado por muito tempo, mas hoje é uma verdade inquestionável. Né? Imagine o grau de psicopatia para você matar 1/3 de um país de fome, né, só para manter o controle sobre esse país. Alguns marxistas, à parte da União Soviética, observaram os acontecimentos e acusaram Stalin de não estar realizando a ditadura do proletariado que fora prometida, mas apenas uma ditadura do Estado cruel e sanguinária. Em nenhum lugar do mundo aconteceu a revolta do proletariado. A revolta do proletariado é uma fantasia. A União Soviética não tinha proletariado quando se deu a Revolução de 17. A Revolução de 17 aconteceu por uma elite intelectualizada que era tudo menos classe trabalhadora. As informações que chegavam era de que, eles abriram mão da liberdade, mas eles têm acesso a tudo. E quando a União Soviética caiu de podre, não teve uma invasão, não teve tsunami, não teve terremoto, porque o socialismo, ele captura as consciências, e aquelas que ele não consegue capturar, ele esmaga, ele mata.
E a grande massa, né, não tinha acesso a nada. O cara levava 10 anos juntando dinheiro. Se daqui a pouco um vizinho delatasse que você, porventura, estaria conspirando contra o regime, o sujeito sumia da noite para o dia e as crianças eram levadas para um orfanato. Ele é, na verdade, um sistema opressor. O socialismo, o comunismo é um sistema arcaico, violento, assassino, né? E que, sobretudo, impede as pessoas de exercerem um direito fundamental, que é a liberdade, né? Os dois direitos principais do indivíduo, do ser humano, é a vida e a liberdade. O socialismo, o comunismo suprime isso. Obviamente que a visão stalinista já tinha dado frutos. Nós tínhamos na China já a mesma forma de governo através da ação do Mao Tse-tung, que talvez matou mais pessoas do que o próprio Stalin, né? Dependendo aí da fonte histórica, a gente fala de 40 a 80 milhões de mortos só na China. Ou seja, o vírus stalinista já tinha se disseminado. As subdivisões do pensamento comunista começam a ganhar força. O grande erro de todos os sovietólogos americanos durante 60 anos foi acreditar que o movimento comunista era um braço da União Soviética, quando não é. A União Soviética é um órgão dentro do movimento comunista internacional. E a dissolução da União Soviética automaticamente cria, vamos dizer, uma decomposição que é absorvida pelo corpo do movimento comunista. Revigora o movimento comunista, né? É como você amputar um órgão doente e você fortalece o resto do corpo, né? O movimento comunista nunca dependeu da União Soviética. Ele se alimentou dela enquanto pode. Basicamente, a coisa é essa. A União Soviética foi um órgão do movimento comunista e não o movimento comunista. Por que os caras estudavam assim? É muito simples. Quem estudava isso? Os sovietólogos eram funcionários do governo americano. Eles não eram funcionários de um partido, né? De um movimento internacional, como os comunistas. Então, eles olhavam tudo do ponto de vista do conflito entre estados. Não é isso? Então, tem o Morgenthau, na época, a teoria do Morgenthau, assim, os agentes fundamentais da política internacional são estados. Não são. O movimento comunista é muito maior do que um estado. Enquanto na União Soviética, a Revolução Russa seguia o radicalismo da revolta armada bolchevique, outras correntes foram ganhando força ao reforçar que o comunismo poderia ser implementado gradativamente, por meios menos radicais. Foi o caso da Sociedade Fabiana, fundada por Hilbert Bland e George Bernard Shaw. Caracterizado pelo pragmatismo, eles acreditavam em um processo progressivo, que chamasse menos a atenção frente aos seus inimigos políticos, atuando por meio de medidas socialistas disfarçadas. O socialismo fabiano percebe imenso valor em realizar reformas sindicais que teriam o objetivo de acostumar os cidadãos a ver o Estado como a ferramenta para curar todos os seus problemas. A igualdade idealizada se daria pelo governo, defendendo a saúde pública, o ensino gratuito e os princípios da justiça social, medidas que seriam pagas pela taxação progressiva do Estado sobre a sociedade. O crescimento gradual do Estado era inevitável e acabaria centralizando todas as decisões. Enquanto isso, na Alemanha, Karl Kautsky e Eduard Bernstein criam o Partido Socialista Alemão, entendendo que a social-democracia era o melhor meio para o comunismo. A social-democracia aponta a ação política como sendo mais eficiente do que a ação econômica, propondo assim a sobrevivência de um capitalismo debilitado. Como consequência, o Estado seria o agente da suposta transformação e libertação dos trabalhadores submissos a proprietários dos meios de produção, adicionando outras causas ao conceito de liberdade estabelecido na época: a liberdade de não ser discriminado e de não ser vítima de desigualdade econômica ou sociocultural. Enquanto isso, na Itália, um menino que vinha de família pobre e teve sua visão de mundo moldada por suas dificuldades financeiras, tornou-se jornalista e publicou suas teorias políticas em jornais de esquerda, tornando-se um dos líderes do Partido Comunista Italiano. Seu nome era Antonio Gramsci, e com 31 anos de idade, acaba sendo preso e condenado a 20 anos de prisão pela política italiana do regime Mussolini. Na cadeia escreve os 32 cadernos do cárcere. E estas reflexões iriam ecoar no mundo ao descrever como o Estado usa as instituições culturais para conservar o poder.
Dentre as várias formas de processo transformador da sociedade em socialismo, a teoria do Gramsci é talvez a que melhor se aplica ao que tem acontecido no mundo e no Brasil. Porque o socialismo, o comunismo, o marxismo perdeu em tudo. Ele só não perdeu na cultura, né? Na cultura, ele é hegemonicamente vitorioso. E o Antônio Gramsci ensinava o seguinte: nós temos que tomar o poder mediante infiltração, ocupação de espaço, revolução cultural. Então, infiltrando aqui, infiltrando ali, ocupando espaço, eles ocuparam o Estado inteiro e eles viraram o estamento burocrático. Porque ele criou metodologias para que o socialismo, o comunismo predomine culturalmente na sociedade e não por meio das armas, da força. E há décadas tem grupos que tentam fazer isso no Brasil, implantar isso no Brasil. Aproveitando que nós historicamente temos uma cultura relativista, isso no Brasil é uma coisa histórica, nós não temos instituições fortes, né, saudáveis. Então, quer dizer, o caldo de cultura, quer dizer, é o caldo, né, perfeito para o surgimento de ideologias totalitárias. E elas vêm vindo. E elas chegaram lá, essa ideologia totalitária chegou no Brasil. Para Gramsci, uma ditadura sem hegemonia cultural jamais resistiria por muito tempo, e este era o problema do regime stalinista, pois todos os aspectos culturais da sociedade, sua filosofia e sua literatura, formariam a superestrutura da sociedade que também devia ser derrubada. Gramsci propõe que, através do controle do sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação, seria possível reconstruir, criar e reproduzir uma hegemonia cultural comunista. Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, foi um dos discípulos do pensamento gramsciano. Que existe uma tendência natural ao mundo acadêmico e produção de ideias a abraçar a causa socialista, né? Porque é um mundo em que você pode falar o que quiser. Estou falando principalmente no mundo das ciências humanas, que é onde está essa produção. Você pode falar o que quiser, porque não, um aluno de ciências humanas dificilmente vai quebrar uma empresa, porque ele não vai abrir uma empresa. Dificilmente ele vai derrubar um avião, porque ele não vai pilotar avião, certo? Portanto, você pode inventar como o mundo é, inventar como os seres humanos são, propor uma solução que você tem na cabeça, dizer como todo mundo devia agir, porque os alunos vão sair dali, vão beber, vão transar, e se eles forem trabalhar depois, eles vão arrumar emprego como professores, então eles vão poder repetir a mesma história, ou eles vão, na realidade, basicamente gerar gasto em algum órgão do governo. O Gramsci é o cara que vai desenvolver a ideia de que o partido é a única instituição dentro daquilo que a gente chama de democracia modernamente, muito erroneamente, por sinal, é a única instituição que ela consegue aumentar o próprio poder. O judiciário não consegue, sei lá, você sendo chefe do executivo geralmente você não consegue, você precisa fazer isso tudo de dentro de um partido, você não faz aquilo ali sozinho, você precisa da estrutura partidária para isso. Mesmo que você ganhe mais eleições, por exemplo, você tem aqui seus cupinchas dentro do legislativo, se cada um é de um partido, vocês podem se entender ali intelectualmente, mas vocês não conseguem aumentar o poder de vocês, vão ser no próprio partido. Então o Gramsci fala assim, não quero mais essa revolução, revolução tá brega, revolução não pega mais. Então é uma confusão que muita gente faz, né? Ser revolucionário e ser gramscista, não, uma coisa ou outra, são linhas opostas. O Gramsci vai lá e fala assim, olha, não tem mais revolução, isso aí não pega mais, vamos criar a revolução de dentro de um partido. Então você vai transformando tudo, Igreja Católica, mídia, sei lá mais o que, em órgãos do partido. Para isso funcionar, a primeira coisa que precisa ficar clara, isso é uma coisa que também confunde todo mundo, é que essas pessoas não têm que ser necessariamente filiadas a um partido. Então, por exemplo, para você ter uma mídia que funcione dentro do gramscismo, o cara não pode ser filiado, por exemplo, ao PT. Ele tem que ser um cara isento, tem que ser aquele cara assim, que às vezes até faz uma crítica ao partido, mas no final das contas ele tem a narrativa que vai fazendo o partido crescer.
os partidos à esquerda chegar ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. E, portanto, não tinha que ficar preocupado com disputar a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos, porque eu quero chegar ao poder logo. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. O único país do mundo em que Gramsci ele foi funcional foi o Brasil. O objetivo de Gramsci era transformar o partido condutor dessa revolução silenciosa, vamos colocar assim, como um imperativo categórico da sociedade. Ele fazia até uma comparação com Maquiavel, né? Nós teríamos então o partido como o novo príncipe, o novo sujeito que não pode, sujeito histórico que não pode ser questionado. Do ponto de vista moral, para a moral gramsciana, qualquer coisa que é a favor do partido é algo correto. Qualquer coisa contra o partido é algo errado. E nós vemos isso lá no Brasil durante a defesa, né, dos sujeitos, dos petistas que saquearam o país. Não, eu não fiz isso para enriquecer pessoalmente. Mentira, muitos fizeram para enriquecer pessoalmente. Mas o ponto é, eu fiz isso para defender o partido, eu fiz isso para defender a revolução, então eu não posso ser questionado. Em paralelo, Felix Wilh, um alemão que também estava preocupado com os rumos da Revolução Russa, decide criar uma série de congressos, reunindo pensadores marxistas para acelerar o processo de revolução. Entre eles estava Karl Korsch, um teórico contemporâneo de Gramsci que apresenta a tese de que o Estado é sim estruturado pela economia, mas essa economia tem como base uma outra estrutura invisível, a cultura estabelecedora dos valores que são passados de geração em geração. Entusiasmado com as apresentações de Korsch, Felix fundou o Instituto de Pesquisas Sociológicas de Frankfurt, instituto que ao longo dos anos seria apelidado de Escola de Frankfurt. O sucessor de Felix na Escola de Frankfurt foi um sujeito chamado Max Horkheimer. E assim como Gramsci acreditava em uma nova hegemonia cultural e na destruição da estrutura dos valores que se perpetuavam por meio da autoridade da igreja, da família e da escola. Segundo a Escola de Frankfurt, os pais ensinam aos filhos o que é certo e errado por meio do castigo e educam através do exemplo da família. A igreja estabelece os dogmas morais que condicionam a ação do homem e a escola condiciona o comportamento por meio do ensino. Para a Escola de Frankfurt, se tratava de um ciclo vicioso que deveria ser atacado e destruído. Uma vez que as instituições entrassem em crise, o Estado cada vez mais assumiria as responsabilidades do ensino dos valores para as novas gerações, tendo a oportunidade de estabelecer a hegemonia cultural comunista. Dando continuidade ao movimento, Horkheimer, Theodor Adorno e Jürgen Habermas, junto com outros pensadores, vão fundar a teoria crítica. A teoria crítica busca a síntese entre o pensamento de Marx e das ideias de Freud, o fundador da psicanálise. A ideia na prática era simples. Se criticarmos tudo o que existe, o processo de dialética histórica trazida por Hegel será acelerado e, consequentemente, a utopia comunista irá chegar mais rápido. Passa a ser prática comum das instituições de produção teórica adotar a crítica sobre todos os aspectos da sociedade até a sua exaustão, para então derrubá-los. A Escola de Frankfurt cunhou o termo indústria cultural. Segundo eles, a indústria cultural nada mais é do que a cultura que serve aos interesses dos opressores, dos donos do capital, da burguesia em geral. E essa indústria cultural precisaria ser combatida através da teoria crítica. Então a cultura burguesa, ela teria como objetivo anestesiar, digamos assim, as classes proletárias. E a teoria crítica seria uma forma de questionar essa indústria cultural através da educação, através da arte, né?
enfim, livros, filmes. E através dessa teoria crítica nós teríamos uma conscientização maior das classes oprimidas, segundo eles, para fazer a revolução. Isso vai servir como matéria-prima para que na França o filósofo Jacques Derrida crie o desconstrucionismo, que é o método de retirar o significado de um texto para colocar um novo significado pretendido. Este método é aplicado não só em textos, mas também na retórica política e ideológica em geral. Por exemplo, a análise desconstrucionista da Bíblia pode levar a entender que se trata de um livro dedicado à superioridade de uma raça e de um sexo sobre outro sexo, ou a análise desconstrucionista da obra de Shakespeare pode concluir que se tratam de obras misóginas que defendem a opressão da mulher. Para o marxista cultural, a análise histórica resume-se apenas à relação de poder entre os grupos sociais. O desconstrucionismo é a chave do que chamamos de politicamente correto, porque é através dele que surge o relativismo moral, que reinterpreta toda e qualquer relação social, valor ou tradição cultural de acordo com as necessidades das causas políticas do momento. Um membro importante da Escola de Frankfurt foi Herbert Marcuse. Foi um membro do Partido Social Democrata Alemão e desenvolveu trabalhos nos Estados Unidos. Em seu livro O Homem Unidimensional, Marcuse afirma que a sociedade industrial chegou a um ponto onde o proletariado, classe responsável pelo movimento da história, deixa de ser agente transformador da sociedade, porque os avanços do capitalismo tornam a vida destes grupos tão confortáveis que suas vontades revolucionárias teriam acabado. Então, para dar continuidade à teoria de Marx, detecta que o grupo revolucionário ou a nova massa de manobra eram as pessoas à margem da sociedade, assassinos, estupradores, ladrões, sequestradores, etc. Marcuse defendeu também que a masculinidade e a feminilidade não eram diferenças sexuais essenciais da natureza humana, mas sim apenas meras construções sociais, impostas pelo que seria a primeira divisão do trabalho da história da humanidade, a família. Também defendeu que a libertinagem sexual seria uma reação à repressão social política. Marcuse, por meio do pensamento e de sua influência, impulsionava o relativismo moral no mundo inteiro. O politicamente correto é aceito de braços abertos pela opinião pública, basicamente por 3 motivos. A primeira razão é que as teorias econômicas de Marx são complicadas de entender, enquanto o tipo de raciocínio do politicamente correto, por meio dos chavões de frases de efeito, aliado à fantasia de um mundo ideal e sem defeitos, é muito mais atraente para o cidadão comum. A segunda razão é porque o politicamente correto pratica a teoria crítica destrutiva até a exaustão, e sabemos que a adesão desse tipo de mentalidade revolucionária, principalmente por parte dos jovens, é enorme. A terceira razão é que o marxismo falhou com o sistema social e econômico em todo o mundo. Restava para sua sobrevivência a guerrilha cultural. Todo esse movimento ganhará mais força nos Estados Unidos quando David Horowitz, um adolescente de 17 anos, filho de pais comunistas, assiste em 1956 o sucessor de Stalin assumir o governo da União Soviética. Neste momento começam a aparecer diversas denúncias contra Stalin ao tornar públicos os documentos secretos que comprovam a variedade de crimes cometidos, as traições, os campos de trabalho forçado e o genocídio. O mundo ocidental entra em choque. E neste momento, David Horowitz se desfilia do Partido Comunista e funda, junto a Marcuse e outros pensadores, a New Left. A New Left é um movimento que tinha como objetivo ser a esquerda purificada, muito mais atraente e progressista, suavizando a forma de comunicar suas intenções por meio do desconstrucionismo e reformando sua maneira de agir com base nas origens do marxismo, escondendo todos os genocídios cometidos na busca pela utopia comunista. Começava um novo processo de reciclagem da comunicação comunista. Abraçando a contracultura dos anos 60, o movimento hippie, a libertação das drogas, a libertinagem sexual e o aborto, trabalhando com slogans simples e publicitários, como "Faça amor, não faça guerra". Em 1970, Horowitz é apresentado para o líder do movimento Panteras Negras, Huey Newton, quando começa a arrecadar recursos financeiros para este movimento. David pede para sua amiga Betty Van Pater para se juntar a ela e cuidar das contas bancárias destes fundos. O corpo de Betty é encontrado boiando na Baía de São Francisco. David investiga a morte de Betty e a polícia informalmente aponta o assassino como um dos Panteras Negras.
Entretanto, a polícia não prendeu o suspeito. Seus amigos da New Left, que se manifestavam em defesa das mulheres, também o ignoraram. Desconcertado, Horowitz escreve um artigo para o jornal New York Times sobre o caso, e no dia da publicação recebe a notícia de que havia acontecido uma falha e seu artigo não foi impresso. Incapaz de explicar a morte de sua amiga, David entra em uma crise existencial perante a sua ideologia marxista. Horowitz foi afastado da New Left por seus companheiros, que consideraram traição o fato do mesmo sugerir que o assassinato havia sido realizado por um membro dos Panteras Negras. Uma década depois, após este fato, David volta a escrever e denuncia como funciona o sistema de guerra política em que participou e ajudou a criar, tornando-se um defensor declarado do conservadorismo. Ever since I came into the right and observed the political scene from a different vantage, it's always impressed me that whenever I see or usually see a conservative and a leftist or a progressive or a Democrat and a Republican squaring off, it's something like Godzilla versus Bambi. They call us racists, sexists, homophobes, imperialists, and we call them liberals. What are these people liberal about except hard drugs and sex and spending other people's money? Em meados dos anos 80, Saul Alinsky pega os princípios da guerra política escritos por Horowitz e faz uma série de sofisticações metodológicas na estratégia comunista. Na década de 30, Alinsky foi apresentado para Al Capone durante a Lei Seca. Este se aproxima de Frank Nietzsche, que ensina para o Alinsky como funciona a máfia, aprendendo a importância vital de ser discreto e agir nos bastidores. Como consequência, Saul entende que para destruir o sistema é preciso agir silenciosamente, gradativamente e por dentro do próprio sistema. I'm saying that people do not get power except when they take it, or when they're strong enough so that the other side gives it up. Em seu livro Regras para Radicais, faz uma dedicatória para Lúcifer, lhe dando crédito como o primeiro revolucionário da história. As 3 premissas básicas de sua teoria são: a primeira regra é a desinformação. Na estratégia política, não se pode contar ao povo os objetivos finais, pois esses podem se assustar e não apoiar a causa. É preciso que se conte apenas o necessário para ser ajudado. A segunda regra é o niilismo político. Tudo vale para que aconteça a revolução. Não existem valores nem regras, e a corrupção faz parte do objetivo. Roubar para o partido é a obrigação número 1 do comunista, eles nunca vão esquecer isso aí. Todos os partidos comunistas do mundo viveram do roubo, da chantagem, da corrupção. Todos. Como é que Stalin subiu na hierarquia do partido? Assaltando o trem. A terceira regra fundamental é a destruição do oponente. Em um debate, não devemos vencer o argumento do oponente, e sim aniquilá-lo da vida pública. Alinsky defende a ideia de organização das massas como o fundamento metodológico da revolução. Segundo sua proposta, a mudança vem do poder, e o poder vem da organização. Para agir, as pessoas precisam se juntar. Uma igreja junta pessoas pelo interesse comum na fé, uma empresa pelo interesse comum econômico. E por isso, Saul Alinsky acreditava que fundar organizações para acelerar a revolução era brecha no capitalismo, por jogar na mesma lógica da descentralização dos interesses em comum. Durante sua vida, honrou seu posicionamento ideológico ao fundar 44 ONGs. Muitas delas formaram outros formadores de ONGs, e assim o número foi se multiplicando intensamente. Essas organizações reuniram problemas. Entretanto, Alinsky dizia: o problema nunca era o problema era sempre a revolução. Quanto mais seccionadas forem as ONGs, melhor será, pois ninguém irá se opor a causas tão específicas e que querem a melhoria da sociedade. Cada ONG representava um bloco de votos, unidos por suas causas e detentores de um potencial de lobby político. As ONGs viraram instrumentos de manobra política e passariam desapercebidas. E Hillary Clinton escreve sua tese de mestrado sobre Saul Alinsky. Barack Obama também foi aluno de uma de suas ONGs e, posteriormente, advogado de defesa frente aos escândalos de corrupção envolvendo uma ONG criada por Alinsky. Hoje, no Brasil, existem mais de 200 mil ONGs que recebem dinheiro do governo federal. Entre 1999 e 2006, mais de 15 bilhões de reais foram entregues a essas organizações.
Em 1959, quando Fidel Castro anunciou para o mundo que sua revolução era comunista e passou a ser apoiado por Moscou e a União Soviética, criou um programa de financiamento de grupos de guerrilha na América Latina. Este ativismo da Revolução Comunista encontrou forte eco no Brasil, levando à formação de diversos grupos de orientação comunista, que culminou com a tomada do poder pelos militares em 64. A partir daí, a esquerda passa a ter como principal objetivo a derrubada do regime militar. Além das mudanças educacionais que estavam em curso no Brasil, decorrentes do programa da Pedagogia do Oprimido, que foi implementado pelo patrono da educação brasileira, Paulo Freire, nos anos 70 surge o caloroso debate universitário a respeito do futuro do comunismo no Brasil. Neste debate, os social-democratas fabianos concluem que os mortos na revolta armada servirão de mártir para endossar a Revolução Cultural. O movimento foi facilitado pelos próprios militares, que consideravam mais importante combater a esquerda armada, enquanto davam espaço à esquerda cultural. Então, quer dizer, o governo militar não entendia nada do que estava se passando. O que os comunistas estavam fazendo, eles estavam perseguindo os comunistas lá no meio do mato e os comunistas tomando as escolas. Você vê, dois sinais de estupidez do governo militar. Primeiro, criou a sindicalização obrigatória dos jornalistas. Quem fez a campanha sindical? O Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu estava lá e eu ajudei. Então o partido sindicalizou todo mundo e já fichou todo mundo. Então, ao fim da campanha de sindicalização, o partido tinha, quer dizer, o cadastro total dos jornalistas do país, sabendo quais poderiam ser colaboradores, quais não, etc, etc. Nos anos seguintes, em todos os sindicatos de jornalistas do país, quem mandava? O Partido Comunista. Frequentemente apresentando duas chapas. Temos eleição, campanha eleitoral, assim, as duas chapas eram comunistas. Segundo erro, a tal da educação moral e cívica. Porque eles não queriam fazer um negócio anticomunista, então eles falaram, não vamos falar contra ninguém, nós vamos fazer uma propaganda positiva, o patriotismo. Então lançaram a educação moral e cívica, tornando obrigatório em todas as escolas. Quem ocupou as cátedras de educação moral e cívica? Os comunistas. Os excessos da repressão do regime militar, em meados da década de 70, em conjunto com o esgotamento de seu modelo econômico no início da década de 80, levaram a um longo movimento de redemocratização, culminando com a eleição de Tancredo Neves em 1985, que morreu antes de ocupar o cargo, assumindo seu vice, José Sarney. A Constituição de 88 marca a forte influência do socialismo no meio político e cultural brasileiro. Os militares realmente decidiram ceder tudo, eles não sabiam mais o que fazer. Nem dava para saber. Depois de você ficar no poder 20 anos, tendo um Congresso que está lá só para carimbar os seus decretos, ou seja, você matou a política. Segundo, eles mataram toda a liderança direitista, acabaram com a direita ideológica. Por quê? Porque eles tinham a mentalidade tecnocrática, ainda a herança do positivismo. Você sabe que Augusto Comte era contra a política. Ele achava que as questões têm que ser resolvidas por técnicos e cientistas, sem, vamos dizer, o debate ideológico. E os milicos acreditavam nisso, porque eram positivistas desde o tempo do Império. Sobrou essa mentalidade positivista na cabeça de pessoas que nem sabem quem é Augusto Comte. Você pega todos esses generais, quantos leram Augusto Comte? Nenhum, mas sobrou isso. E com essa mentalidade tecnocrática positivista, eles achavam que tinha que reprimir toda a atividade política e transformaram os políticos em simples office boys. Ora, enquanto isso, a esquerda estava se organizando, se fortalecendo e entrando num autoexame muito profundo. Os debates que eles tiveram em 64, 65, a respeito dos seus próprios erros históricos, etc., foi uma coisa muito séria. Então, a esquerda estava se organizando e se fortalecendo ideologicamente, culturalmente, estrategicamente, enquanto o governo, os gênios, os golberis, desmantelavam ideologicamente a direita. Então, quando os milicos largaram a rapadura, quem pegou a rapadura? A única força política que existia, que era a esquerda. E veio já com duas caras, como é próprio. Por que você acha que marxista, comunista, estuda dialética? Dialética é a arte de você pensar duas coisas ao mesmo tempo, nunca uma só. Então, quando se cria, por exemplo, o PT e PSDB, já foi com essa ideia. O Lula sintetizou isto há muitos anos atrás, quando ele disse: eu e o José Serra inauguramos uma nova modalidade de política. Qual é a nova modalidade de política?
Nós dividimos o território. Você governa um pouco, eu governo um pouco, mas é sempre nós. E isso está em vigor até hoje. Quem foi o grande vencedor das últimas eleições? O PT caiu, quem subiu? PSDB. Ou seja, ainda continuamos, a velha divisão do território continua em vigor. Em 1990, na América Latina, o petista e líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva e o ditador Fidel Castro fundam o Foro de São Paulo, uma organização que reúne todos os governantes comunistas do continente da América Latina. Com mais de uma centena de partidos e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, como as Farc e o MIR chileno, no decorrer de suas reuniões feitas ao longo de 26 anos de existência, estratégias e planos de ação para expandir a revolução. O Foro de São Paulo é a organização que articula a estratégia internacional socialista. Em 1994, o Partido Social Democrata Brasileiro elege Fernando Henrique Cardoso como presidente, que começará um amplo programa de incentivo às políticas estatais. O processo fabiano se deu com sucesso ao longo dos 8 anos do governo FHC que precederam a era lulopetista e o governo Dilma. O Brasil estava a caminho da utopia. Estaríamos rumo a uma revolução que nos foi contada aos poucos? Seriam todos os partidos brasileiros ideologicamente idênticos e metodologicamente diferentes? Você reconhece este Brasil? Sistema é o nome que damos a um conjunto de elementos que formam um todo organizado. Qual o sistema que vivemos no Brasil? Você já pensou em como se organiza esse sistema e quem está no comando? Será que o que vivemos hoje é apenas uma grande farsa, onde a cada 4 anos temos que escolher sempre entre 2 lados da mesma moeda? Estaria todo o sistema político infectado com o mesmo vírus? A história da nova democracia brasileira se confunde com o crescimento dessas ideologias de esquerda, pois os mesmos protagonistas que pautavam por esses ideais foram os que fundaram a nossa Constituição de 88, e são hoje os que estão à frente dos grandes partidos políticos no Brasil. Poder é fazer com que você seja obedecido, exercer sua autoridade por meio da influência ou da força. Existem 3 formas de exercer o poder em uma sociedade: o poder político-militar, o poder econômico e o poder intelectual. O que Marx propunha? Os marxistas? Qual é o sonho dourado do marxista? Não é que não haja dominação, é inverter a classe dominante e a classe dominada. E para isso é preciso tomar o Estado por dentro. Espero que não tenha passado do point of no return, do estado de coisas além do qual é impossível voltar. Quando mais de 50% da população depende, inclusive economicamente, do Estado, quem votará para reduzir o Estado? Então, quando o Estado alcança um determinado ponto de grandeza, de tamanho, de custo, começa a se tornar inviável trazê-lo de volta a um tamanho razoável. E é por isso a força também da esquerda por um Estado cada vez maior, ainda que isso seja sustentável. Após a morte de Stalin, principalmente nos partidos comunistas em países democráticos, apostaram que a revolução se daria pela tomada dos espaços nos meios de propagação da mensagem, ou seja, pela conquista do poder intelectual. Conforme Gramsci, todos devem ser socialistas sem que se deem conta. Para se conquistar o poder, deve-se primeiramente conquistar as mentes e os corações das pessoas. E quem ficou com o PT, na verdade, foi o público, digamos assim, a base essencial e original do PT, que foi a intelectualidade
principalmente universitária. O PT surgiu com os intelectuais da USP, junto com o pessoal da Teologia da Libertação, um pouco, e a CUT. Mas ele, muito mais do que um partido de trabalhadores, ele sempre foi um partido de intelectuais, né? Então ele foi o primeiro, realmente o primeiro, digamos assim, intelectual coletivo, no sentido do Gramsci, a chegar ao poder no Brasil, tendo seguido a receita gramsciana exatamente, quase ipsis literis, né? Então vários fundadores do PT são intelectuais que, inclusive, foram os primeiros tradutores de Gramsci, que introduziram o Gramsci no Brasil. Há uma espécie de hegemonia do pensamento na formação dos nossos professores alfabetizadores. Eu diria que isso começa em meados da década de 80. E essa formação, ela está no cerne do desequilíbrio educacional brasileiro. Os professores são formados nas universidades para aprenderem quem é Paulo Freire, quem é Emília Ferreira, quem é Marx, quem é Lenin, mas não tem a percepção do que é metodologia de ensino com evidência científica, como ocorre no mundo inteiro, né? Isso não é por acaso, né? E a tese tanto do Gramsci como os componentes da Escola de Frankfurt e da Guerra de Posição. Então as nossas universidades estão majoritariamente dominadas pelo pensamento de esquerda, e é lá que são formados os professores, é lá que é avalizado o livro escolar que vai para as escolas de todo o país. Introduziram o tal do socioconstrutivismo, que hoje sabe que o socioconstrutivismo não apenas imbeciliza a pessoa, mas cria até lesão cerebral, né? E quem foram os grandes agentes disso? Eu acho que o principal foi a editora Abril, com as revistas Escola, depois chama Nova Escola e Sala de Aula, que eram órgãos do socioconstrutivismo. Por aí que entrou Emília Ferreira, Celestino Freinet, toda essa porcariada socioconstrutivista comunista entrou no Brasil através desse, porque era o único órgão que alcançava todos os professores no Brasil, né? Então, alguém culpou eles pelo que aconteceu? Não, eles não têm culpa nenhuma. O que acontece? Quer dizer, nós estamos saindo aí de quase 2 décadas, né? 20 anos de governo esquerdista, né? Mais, né? Se a gente contar o período sob os tucanos e tudo, quer dizer, na verdade dá muito mais tempo aí sobre domínio da esquerda, né? Então o que acontece? Quer dizer, nessas últimas décadas, o maior comprador de livros, né, do mercado editorial, né, quem foi? Foi o governo. Quer dizer, o governo, então, com as compras fenomenais que ele faz todos os anos para distribuir os livros paradidáticos nas escolas, quer dizer, ele se tornou a principal fonte de renda para muitas editoras, né? Agora, tudo tem um preço, né? Quer dizer, para o livro ser escolhido pelo governo, as editoras fazem, né, sugerem de maneira muito persuasiva aos escritores que eles escrevam dentro daquela pauta que é estabelecida pelo MEC, né? Claro, porque o MEC oferece uma pauta, né? Ele diz assim, olha, o livro para ser comprado precisa seguir este critério, e são critérios ideológicos. Você tem o gramscianismo aplicado ao mercado editorial muito semelhante ao mercado jornalístico, tá? Os jornais, as revistas. O mesmo tipo de influência, de hegemonia. Você tem no mercado editorial 50 anos, pelo menos, de hegemonia da esquerda no mercado editorial. Isso significa que livros liberais, conservadores, são violentas exceções. Em 2008, a revista Veja publicou uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Census, que comprovou tudo aquilo que a gente já sabia, né? Que, de fato, as escolas, as universidades estão sendo usadas para fins políticos, de propaganda política e partidária. Essa pesquisa do Instituto Census, ela mostrou que 80% dos professores reconhecem que o seu discurso em sala de aula é politicamente engajado. Isso é um número impressionante e que corroborou uma pesquisa feita em 2004 pela Unesco,
Então, os dados dessas duas pesquisas são convergentes e mostram que para 78% dos professores brasileiros na educação básica, a principal missão da escola é formar cidadãos. E para apenas 8% é transmitir conhecimento, transmitir as matérias aos estudantes. Essa pesquisa, tanto do Instituto Census como da Unesco, comprovaram essa percepção generalizada que existe de que, efetivamente, as escolas estão sendo usadas para fins de propaganda política, de doutrinação e propaganda política partidária. O professor não pode agir em sala de aula como um militante. Ele é um servidor público, ele é um agente do Estado. Dia 22, a gente integra a paralisação do dia 22 de greve geral. E o Estado, de acordo com a Constituição Federal, o Estado brasileiro, ele é politicamente neutro. Existe a Constituição, prevê o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Então não cabe ao professor, no exercício das suas funções, fazer propaganda de partido político, por exemplo. E muito menos, ou também não lhe cabe, mobilizar os seus alunos, manobrar os seus alunos para que eles participem de um ato político, de uma manifestação a favor ou contra uma determinada corrente que disputa o poder na sociedade. Isso é ilegal, também por força da Constituição. Dos professores que estão formando nossos alunos, 86% veem Che Guevara de forma positiva e 65% veem Lênin de forma positiva. Que cidadãos são esses que estamos formando? Nós estamos vivendo um momento muito difícil na educação brasileira. Agora, com a Base Nacional Curricular Comum, eu particularmente estou assustado com os documentos que foram publicados pelo MEC. O primeiro documento era um panfleto doutrinário e um atraso pedagógico. O segundo é um panfleto doutrinário e um atraso pedagógico um pouco menor. Me parece que é um bode na sala, né? Se criar dificuldade para se gerar facilidade. O ministro alega que vai filtrar esse processo, que vai submeter ao Conselho Nacional de Educação, mas eu não posso acreditar num conselho que está completamente aparelhado, né, que com raras exceções é formado por ativistas políticos de esquerda. Então a hegemonia política, ela inclusive agride a Constituição brasileira, que fala da pluralidade. O governo do PT é majoritariamente apoiado pela União Nacional dos Estudantes. A UNE é a entidade máxima dos estudantes brasileiros e representa cerca de 6 milhões de universitários. Em 1937, ano que Vargas decreta o Estado Novo, os estudantes fundam a União Nacional dos Estudantes, UNE. Na UNE, o mimeógrafo rodava panfletos fazendo propaganda socialista ao som da Internacional, tocada na vitrola doada pelos americanos. A União Soviética, pátria-mãe do socialismo, era o exemplo a ser seguido. E o comunismo a utopia em corações e mentes jovens pelo mundo afora. Até Carlos Drummond de Andrade fez versos para Stalin. A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. Saber que resistes. Então, a UNE hoje perdeu credibilidade, a CPI da UNE é uma necessidade. Nós queremos pressionar as autoridades da Câmara nos próximos meses para que ela saia do papel. Ela está aprovada, está lida em plenário, ela tem que acontecer. A investigação principal é saber aonde foi, onde está sendo usado o dinheiro das carteiras estudantis arrecadadas no Brasil inteiro. Teve uma indenização, que nós queremos saber onde aplicar esse dinheiro, indenização pelos mortos na época da ditadura militar que tinham vínculo com a UNE. O que é isso? Foram milhões de reais via governo federal do PT, pagos por uma entidade como a UNE, e as famílias não participam disso. Existiram esses casos, não existiram, tem comprovação, não, fizeram uma indenização milionária. Nós queremos na CPI da UNE saber se esse dinheiro foi usado só para pagar ônibus, manifestantes que vinham aqui fazer protesto, ou seja, o governo aparelhou a UNE, a CUT, o MST com o dinheiro do governo para simular que eles tinham apoio popular para impedir o impeachment, aparelharam esses órgãos para virem aqui para contestar projetos de lei que poderiam investigar ou a criação de CPIs. Pode ter certeza, meu feeling é que uma CPI da UNE põe mais gente na cadeia. O movimento estudantil, ele é um movimento autoritário, totalitário, truculento, violento, e ele não
eu cheguei a escrever isso outro dia numa coluna na Folha, você encontra mais debate em igreja evangélica do que na universidade. A universidade não tem nenhuma liberdade de debate, não há nenhuma possibilidade de você levantar qualquer posição contrária ao conjunto de professores que administram aquele espaço, certo? E, assim, há uma piora no sentido de que há mais jovens que chegam com um discurso fechado, identificado com a esquerda, já na universidade. E quando eles chegam na universidade, então, se você estiver falando assim de um curso de humanas, onde tem várias disciplinas de humanas, eu diria que 80% ou 90% do conteúdo dado em sala de aula será de esquerda. Tomar o Estado por dentro significa mudar a lógica de funcionamento, por exemplo, do Ministério da Educação. O Ministério da Educação agora deixa de ter a função de servir, para Marx, a burguesia e passa a ter a função de ser um elemento de revolução, de contribuir para a quebra da dominação da burguesia, da formação do proletário cidadão. Fecha muito com as teorias de educação que são aplicadas no Brasil. Essa questão da hegemonia da esquerda, né, sobretudo no meio universitário, que eu acho que isso fez muito mal para a cultura além da universidade, né, porque causou uma restrição muito preocupante, né, do imaginário das pessoas. Uma coisa que o Olavo de Carvalho fala sempre, que a sua capacidade de imaginação, de ampliar suas imagens, é muito importante para quem exerce atividade intelectual, né? Há décadas estamos formando pessoas com base no pensamento marxista. Onde toda essa gente foi trabalhar, a mídia é o maior formador de opinião da população. São TVs, blogs, jornais e revistas que contam ao povo o que está acontecendo. Mídia técnica significa que o governo deveria gastar com publicidade proporcionalmente à audiência dos respectivos veículos de comunicação. O problema é que a pesquisa brasileira de mídia identificou que a mídia técnica está longe de ser realidade. O dinheiro investido em publicidade parece não ter nenhuma relação com a audiência do veículo. Qual é o critério? A farra com o dinheiro público é tão avassaladora que já houve casos de jornal fictício receber verbas publicitárias. Desde que a presidente Dilma chegou ao poder, os gastos com publicidade só aumentaram. Apenas no ano de 2014, a presidente gastou 210 milhões com campanhas em nome da presidência. O ex-editor da Isto É Brasília revelou que o banqueiro Daniel Dantas, que acabaria sendo preso em escândalos de corrupção, quando estava com sua imagem em risco, acionou um dos seus contatos na mídia, Leonardo Atushi, jornalista da Isto É, para publicar matérias que defendessem seus interesses na mídia. Em 2011, Leonardo Atushi montou sua própria publicação, o Brasil 247. Duas acusações importantes surgiram contra o 247 na sua trajetória. A primeira foi encontrada num imóvel do doleiro Alberto Youssef, delator da Operação Lava Jato, no monitor de um computador. Um papel com anotações com o nome do jornalista, seu número de telefone e uma indicação de pagamento de 6 parcelas de R$40 mil, sugerindo pagamento entre a quadrilha de Youssef e o editor do portal. Foram também encontradas movimentações milionárias entre as contas da empresa e as empreiteiras investigadas. No mesmo dia dessas descobertas, o Brasil 247 publicou uma matéria mencionando Pascovitch e defendendo a soltura do lobista. Com as eleições de 2010, a blogosfera progressista sentiu a necessidade de unificar o movimento com o intuito de formar pautas de acordo com a defesa da candidatura da ex-presidente Dilma. Foi então criado o movimento dos blogueiros progressistas, Blogprog, em São Paulo, com a participação de personalidades como Leonardo Sakamoto. É possível afirmar que para cada leitor do blog Conversa Fiada, o governo gastou 1 centavo em publicidade, enquanto para o leitor da Folha, o gasto foi de 5 centésimos de centavo. Em 2013, a revista Carta Capital recebeu quase 7 vezes mais investimentos por leitor que a revista Veja, Isto É e Época. Quem é Leonardo Sakamoto? Um dos membros da Blogprog. Sakamoto é um blogueiro militante que faz parte dos 54 replicadores da agência pública, uma organização que determina pautas para portais como a Carta Capital, Catraca Livre, Brasil Post, Sul 21 e muitos outros portais de notícias. Sakamoto recebeu da deputada Maria do Rosário do PT a autorização de repasse de R$546 mil às suas militâncias.
A agência pública, conforme alega seu site, recebe como financiadores fundações estrangeiras como a Fundação Ford, Open Society Foundation, Oak Foundation, entre outras. O que são essas fundações? O que elas querem? A mídia é, junto com as empreiteiras do petrolão, o segmento mais corrupto que existe. E eu posso dizer isso porque minha cabeça rolou em todos os grandes veículos de comunicação. Em todos teve interferência política. Em todos. A imprensa constrói e destrói reputações. E constrói e destrói reputações não como um projeto longo. É conforme o que lhe convém. Quantas vezes nós vimos a imprensa mudar de lado, mas da forma mais descarada. Ela não diz mudei de lado. Ela simplesmente exalta uma figura aqui e depois destrói. Exalta outra figura ali e depois destrói. Me diga qual é a grande imprensa que não recebe dinheiro público, que não recebe dinheiro de governo federal, que não recebe dinheiro de estatal, que não recebe dinheiro de banco público, que não recebe dinheiro de governos estaduais e municipais. E muitas vezes a imprensa faz a política do achaque. Ah, não quer pagar? Então você vai ver. E aí bate, denúncia, bate. Como é que funciona em geral, né? Em geral você faz uma reunião de pauta. Em geral, o editor-chefe, ou secretário de redação, né, ou diretor-geral, vem ali já com a linha editorial pronta, né, troca uma ideia, a pauta é essa, a pauta é aquela, você vai construir matéria nesse sentido. Então você já recebe uma orientação, ponto. Né? Aquilo vai voltar para a mão do editor, o editor vai corrigir, vai às vezes mudar todinha a sua matéria ou vai simplesmente derrubar. Existe muito pouca pergunta incômoda sendo feita no Brasil. E quando as perguntas incômodas são feitas, o jornalista é criticado. Né? E por outro lado, muitas das perguntas que são feitas não são feitas para o devido esclarecimento das coisas, mas para estimular uma narrativa. Às vezes uma narrativa ideológica, na maioria das vezes uma narrativa ideológica. Né? Em relação aos protestos que nós tivemos ao longo de 2015 e 2016 contra a Dilma Rousseff, contra o Lula, contra o PT, contra a esquerda, contra o esquema de poder que havia se montado no Brasil. A tentativa da imprensa era de vender a tese que estava sendo criada, né, nos grupos acadêmicos, nos centros partidários, nos diretórios de partido, de que na verdade se tratava de um bando de raivosos fascistas que queriam a volta dos militares para o poder. Fazendo uma reportagem sobre um mini protesto que havia ocorrido em favor do impeachment, ainda depois do dia 16 de março, a imagem da notícia era intervenção já. Ou seja, você tenta vender para a população uma coisa que não é. Isso se reflete na cultura. A Lei Federal do Incentivo à Cultura, número 8.313, conhecida como Lei Rouanet, foi criada durante o governo Collor e é o principal mecanismo de financiamento e incentivo à cultura do país. As empresas podem investir até 4% do valor de seu imposto de renda, recebendo o valor em forma de desconto e patrocinando projetos culturais. O Ministério da Cultura deve aprovar o projeto, para então o responsável poder captar o dinheiro. Já parou para pensar quem escolhe os projetos que são selecionados? E que projetos são esses? O grande problema são os editais. Nos editais existe uma comissão que vai julgar os projetos submetidos, né? Então, quais são os critérios da comissão? Aí tem lá uma série de critérios teóricos que eles têm que seguir, né? Mas na prática, a questão ideológica vai sempre prevalecer. Por quê? Porque a maioria das pessoas que participa do julgamento de editais são pessoas de esquerda. E não é só de esquerda socialista mesmo, entendeu? Não é esquerda... essa é a tendência. Então, você achar uma pessoa que, nesse tipo de edital, que não seja assim, é raríssimo. Você me perguntar quem faz parte de julgamento de edital e que não é socialista, eu não vou saber dizer. E olha que eu conheço muitas pessoas, né? Então, o critério ideológico vai sempre prevalecer. Então, por exemplo, no meu caso, você quer fazer um filme sobre Olavo de Carvalho. Eu poderia passar 30 anos tentando, submetendo aí, nunca ia passar, jamais, entendeu? A Lei Rouanet se tornou um meio legalizado de desvio de verbas públicas. O incentivo à cultura, cuja proposta inicial era financiar projetos de novos artistas, passou a ser destinada a artistas já consagrados que não precisariam de lei para se manter.
foi justamente na gestão do Gil que começou essa deformidade da Lei Rouanet. A Lei Rouanet já existia, mas essa coisa de beneficiar artista consagrado, artista tipo Ivete Sangalo, pessoas já com nome, já com anos de carreira, isso foi na gestão do Gil. Olha, a gente está para abrir aqui a CPI da Lei Rouanet, exatamente para chamar artistas que receberam dinheiro sem precisar da Lei Rouanet. Então, o que fica suspeito, para não dizer comprovado, é que a Lei Rouanet serviu para comprar essa classe artística. Dificilmente você vê um ator se posicionando contra o PT. Regina Duarte começou a bater duro, tomou uma geladeira na Globo. E diversos outros ou nada falam ou apoiam. Por exemplo, Luan Santana recebeu 4,5 milhões da Lei Rouanet. Será que ele precisa mesmo desse incentivo do governo para colocar diante dos seus shows? Será que um ingresso ali, que com certeza não é menos de que R$100 para um show dele, será que o ingresso do show dele já não é suficiente para ele se manter? E assim eles vão conseguindo comprar toda a classe artística. E traz muita gente a reboque. Quando um cantor fala alguma coisa, os seguidores dele, que são fanáticos por ele, adoram a música dele, adoram o trabalho dele no cinema, etc., eles não tendem a se confrontar com essa pessoa. Então é muito interessante para o governo ter essas pessoas ao seu lado. E aí já emenda no artista, já emenda logo intelectual também, intelectuais, artistas, e vão trazendo eles para cá. Exemplo notório, Wagner Moura ficava aí no exterior denunciando o golpe. Chega a ser uma infantilidade hoje em dia ficar batendo nessa tecla do golpe. Mas eles ficam a todo momento batendo em cima disso até que vire verdade. Porque eles querem colocar nos livros das escolas que houve um golpe em 2016 contra uma presidente eleita democraticamente. Os sistemas totalitários que nós tivemos no século XX, eles tiveram como principais fontes do ódio era a raça, a classe e agora o apartheid intelectual. Se você não é de esquerda, você é burro. São todos os donos do poder, todos esses, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todos septuagenários. Todos detiveram esse poder cultural durante esses 50 anos. Não é uma questão apenas de que eles têm um poder político em 13. Isso o empresário tem que entender. Eles foram coronéis do Brasil durante esses 50 anos. A cultura, você tem um cinema novo, você tem a Semana de 22, você tem a Tropicália, você tem todas essas manifestações de cultura de esquerda, cacete. Um dos exemplos do enviesamento dos projetos apresentados pela Lei Rouanet é o filme sobre José Dirceu, um dos petistas envolvidos com o Mensalão, para o qual foi aprovado 1,5 milhões de reais. O deputado do PSOL, Jean Willis, também vai virar documentário. Será financiado por 842 mil reais do dinheiro público. O filme do Lula foi financiado em 12 milhões de reais, por empresas que entre elas constavam Camargo Corrêa, OAS e Odebrecht. Esses são apenas alguns dos exemplos do destino dos mais de 15 bilhões de reais investidos pelo PT através da Lei Rouanet. Na prática, o que vemos é que o dinheiro segue a ideologia. Na 10ª Mostra do Cinema e Direitos Humanos, o conteúdo deveria ser relacionado com um dos seguintes temas: população LGBT, população negra, população em situação de rua, combate à tortura, enfrentamento da homofobia, mulheres, participação política, direitos humanos e outras minorias. A maior parte do dinheiro vem das estatais. A Petrobras gastou mais de 400 milhões de reais na última década para aprovar projetos como o Projeto Pai e Filho, que conta a história de um homem aprisionado e oprimido pelo poder do pai, que procura enfrentá-lo para quebrar a hierarquia da família. Já o Projeto Joelma conta a história da inadequação da mulher nascida no corpo de um homem, rompendo aspectos da sexualidade e do gênero. O rapper MC Guimê, que fatura mais de 300 mil reais por mês, teve autorização de captar via Lei Rouanet mais de 500 mil reais para a produção de um DVD. Luan Santana conseguiu aporte de 4,1 milhões de reais para cobrir sua turnê e Cláudia Leite aprovou a captação de 6 milhões de reais para fazer shows no litoral norte do Brasil. No referendo do dia 23, você vai decidir se é contra ou a favor da proibição do comércio de armas. Reagir com uma arma, muitas vezes, pode transformar a situação numa coisa muito pior. Existe hoje no país mais de 15 milhões de armas na mão de civis. Se bala resolvesse o problema, o Brasil seria um paraíso de segurança, né? Olha, tinha artista que pedia o desarmamento, mas andava de carro blindado e seguranças armados até os dentes. Aí é muito cômodo, né? E eu consegui, através das minhas entrevistas,
desmascarar esse povo todo. O Ratinho, por exemplo, eu lembro quando eu fui lá debater no programa dele, antes de entrar no programa, eu dei uma volta nas imediações do estúdio e comprovei que o carro dele era blindado. Comprovei que ele tinha 3 seguranças armados. Então, ele não tinha o direito de defender o desarmamento do povo quando ele não precisava disso, né? Outra, a Angélica, para você chegar no condomínio dela, a 300 metros você não conseguia chegar. Segurança totalmente armada. Se você acredita que vestir uma camisa branca com a pombinha da paz vai salvar a sua vida, use. Mas se você acha que uma arma dentro da sua casa, se você conseguisse antecipar a ação do marginal, vai salvar a sua vida, ninguém pode te negar esse direito. E é isso que nós defendemos. O seu direito de escolha. Se você quer, cumprindo os requisitos, você tem direito garantido. Coisa que, infelizmente, o governo do PT retirou isso do povo brasileiro. A violência pode ser usada para o bem ou para o mal. É que nem arma. A esquerda adora falar que a arma mata. A gente está num país que a gente sabe que tem mais arma que habitante e que a segunda emenda, que é o direito de legítima defesa, é sagrado. Quando a gente vê a discussão de desarmamento, de Obama e companhia, não tem nada perto com o modelo brasileiro. O acesso do bandido às armas já se dá na ilegalidade. Quem segue a regra foi eu. Fui eu que passei por um processo ultra mega burocrático de 5 dias úteis que você precisa esperar de background check aqui nos Estados Unidos. 5 dias úteis. Você vai lá, compra a tua arma, que aliás custa mais ou menos 1/4 do que custa no Brasil, 1/5. A arma no Brasil custa 4, 5 vezes mais caro. Você compra a arma, espera 5 diazinhos e vai lá buscar. Foi o processo burocrático que levou. E não tem nenhum custo de despachante, R$1.000 de licença para cá e para lá, não tem nada disso. Porque é um país que entende um direito básico do indivíduo de legítima defesa. Todos os países aonde surgiram os grandes ditadores, uma das primeiras providências dele foi desarmar o cidadão. Hitler, Mussolini, esse cretino da Venezuela, são medidas adotadas para que eles não tenham resistência da sociedade. Só eles podem ter arma. Os países socialistas tendem a essa centralização, ao domínio com mão de ferro de todos os recursos do país. E isso eu acho muito perigoso, porque se esse controle centralizado cai nas mãos de uma pessoa com um caráter duvidoso, com intenções não lá tão boas, ele domina o país inteiro. Mas se for tudo descentralizado, é difícil que se instale, por exemplo, uma ditadura. Penso que é mais difícil. Inclusive, se a população estiver armada, é mais difícil que um governo imponha uma vontade que não corresponda à vontade do povo, se esse povo tiver condições de reagir. Agora, qual é a primeira coisa que se faz quando se quer dominar um povo? Desarma esse povo. O Instituto Sou da Paz, que trabalha pela redução da violência, acha que menos armas resultam em menos mortes. O que a gente precisa fazer é reduzir essa quantidade imensa que tem de armas circulando nas nossas estações. O Instituto Sou da Paz, que começou fazendo campanhas pelo desarmamento em 1997, receberam $492 mil da Fundação Ford do ano de 2007 a 2011 e $1,58 milhões da Open Society de 2013 a 2014. Que ONGs são essas? O que elas defendem? Lembra de Saul Alinsky? Segundo a CPI das ONGs realizada em 2007, foram apresentadas mais de 13 bilhões de gastos de diferentes esferas do governo. Para sindicatos foram repassados R$495.698.000. Segundo a CPI, 81 milhões foram encontrados sem justificativas de gasto. São centenas de milhões de reais todos os anos despejados nos cofres desses sindicatos que não prestam contas ao Tribunal de Contas, não prestam contas à Assembleia, prestam conta a eles mesmos. E tem mais, presidentes que passam 15, 20, 30 anos na presidência de um sindicato desse. É o estilo de Fidel Castro. Né? Eles cobram liberdade, democracia, alternância do poder, mas não praticam, porque eles são cretinos, porque eles são basofiadores, eles são pessoas que dizem, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Nilceia Freire foi a responsável por coordenar as operações da Ford Foundation no Brasil. Foi convidada por Lula para ser ministra da Secretaria de Políticas das Mulheres e também foi reitora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
foram mais de 2 bilhões de reais investidos em ONGs com posicionamentos de esquerda. O coletivo Leila Diniz tem como definição realizar uma luta antissistêmica contra o capitalismo, o racismo e o patriarcado. Receberam $120 mil da Fundação Ford. Por exemplo, a doutrina de gênero, né, que é uma tese esdrúxula aí, que vem desde a escola de Frankfurt, de uma maneira muito forte, com o movimento feminista, né, de destruição da sociedade atual. Né, isso é uma tese muito bonita, quando eles colocam assim, para dourar a pílula, mas o que está por trás disso é um ovo de serpente, é um cavalo de Troia. Né? Eles querem destruir a família como um processo de transformação da sociedade. E para criar não sei que mostrengo lá na frente, né? Eu continuei tendo muitos seguidores nas minhas redes e um dos meus contratantes, inclusive, sempre se metia nos meus posts. Tudo que eu queria postar, ele queria que eu postasse coisas que defendessem os gays, ele queria que eu postasse calendários de eventos GLS do Rio de Janeiro, conquistas de movimentos gays que eu tinha que postar, tinha que falar com não sei o quê. Então, assim, eu via que que os GLS não queriam apenas que eu trabalhasse e oferecesse o meu trabalho como eu fazia normalmente. Eles queriam que eu abraçasse uma causa, uma agenda GLS. Uma agenda da qual eu nunca compactuei. A Universidade Livre Feminista, que tem como definição ser um projeto feminista construído de forma coletiva e colaborativa, receberam pelo menos $900 mil da Fundação Ford. A organização Afrografiteiras é um curso de formação em artes urbanas voltado para o protagonismo da mulher afro-brasileira. Receberam pelo menos $100 mil da Fundação Ford. E o Encontro Paranaense de Direitos Humanos é vinculado à Organização Terra dos Direitos vinculados ao MST. Receberam mais de $2.500.000 da Fundação Ford. E para onde mais nosso dinheiro vai? O imposto sindical obrigatório é uma exclusividade brasileira. Não existe em nenhum outro país do mundo. Se você trabalha com a carteira assinada, sustenta a CUT. Além disso, as contas da CUT e de outras centrais sindicais são sigilosas. Não existe nenhuma obrigação dos sindicatos darem satisfação sobre como empregam o dinheiro que recebem do imposto sindical. O que essas fundações querem com esse investimento? Quem está por trás desse dinheiro? Um dos principais financiadores é um dos homens mais ricos do mundo, George Soros, formado na London School of Economics, universidade fundada pela Sociedade Fabiana. Soros é conhecido como o homem que quebrou a Inglaterra ao lucrar $1 bilhão em apenas um dia apostando contra a moeda britânica. Já foi presidente do CFR, o mais poderoso think tank americano considerado uma antessala da Casa Branca. Atua em organismos internacionais, foi um dos maiores doadores da campanha de Barack Obama, luta pela libertação das drogas e dá dinheiro para revoltas e revoluções nos 4 cantos do mundo, mudando toda a mentalidade dos jornalistas e estudantes para o politicamente correto. Quais são os objetivos de George Soros? Capitalista não necessariamente seja alguém que defende o capitalismo. O cara só vive no capitalismo. Por exemplo, é como você dizer que, sei lá, Cuba é um país socialista. Não quer dizer que qualquer cubano é um socialista. Vive no socialismo. Mas não quer dizer que ele defenda. Grandes movimentos como Occupy Wall Street são financiados por gente como, por exemplo, a Fundação Bilderberg, Fundação Ford, George Soros, que eu comentei num podcast recente no meu site. Porque essas pessoas são o que a gente chama de metacapitalista, ou seja, alguém que funciona como capitalista sem ser, de fato. George Soros é um hiperinvestidor, cara que entende tudo do mercado. Por isso que até é uma bobagem que muita gente faz tentar ficar ensinando leis de mercado achando que vai ir contra alguém. Mas esses caras entendem mais de lei de mercado do que todos os liberais juntos. Eles são o mercado. Agora, ele não acredita naquele negócio, ele quer poder. E eles não pensam de uma maneira individual, ou seja, eles não pensam como indivíduo, tipo, eu quero ter poder para mim. Ele está construindo um projeto de poder ali para, às vezes, daqui a 100, 200 anos. Essas fundações são assim. Rockefeller está em qual geração? Nem sei mais qual. Eles começaram lá atrás. Vivemos em um capitalismo debilitado, sufocado pelo governo, chamado em inglês de crony capitalism. O governo regula diversos mercados. Agências reguladoras como a Anatel não deixam você ter escolha no mercado de telefonia. E a Ancine define uma cota de conteúdo nacional nos cinemas e nos canais de TV por assinatura.
11 milhões de pessoas trabalham para o governo brasileiro. Eles são pagos com o dinheiro da arrecadação de impostos. Todos esses funcionários têm salários vitalícios e não podem ser demitidos sem justa causa. Os nossos 513 deputados federais podem ter até 25 assessores. Contam com auxílio moradia, 14º, 15º salário e cotas de gastos parlamentares, que englobaram o auxílio paletó, uma ajuda de custo para comprar ternos que em 4 anos gastou 252 milhões de reais. E outros 600 mil cargos de confiança do governo. Esse mecanismo abre brechas para a corrupção ao criar um mercado de cargos, usado como moeda política em negociações de alianças partidárias. 1/4 dos funcionários em cargos de confiança eram filiados a um partido, e 80% deles era do PT. Todos os ministros do STF têm direito a motorista particular, o que não ocorre, por exemplo, na Suprema Corte Americana. Segundo o Portal da Transparência, só em São Paulo há 311 motoristas à disposição dos juízes. A Câmara Municipal tem 26 motoristas, 13 garçons, 7 auxiliares de cozinha, auxiliares de serviços odontológicos exclusivos, cirurgiões, dentistas, oftalmologistas, lubrificadores de veículos e vidraceiros. Isso são alguns exemplos de quem compõe o Estado brasileiro. Como resultado disso, grande parte da população tem como meta fazer parte do Estado passando em concursos públicos. Os gastos do governo federal, estaduais e municipais com o funcionalismo público somam 12% do PIB, totalizam 255,3 bilhões do dinheiro do povo em 2015. Tudo isso para serviços com índices de insatisfação elevado no Brasil. Nos últimos 13 meses, nossos governantes gastaram 544 bilhões a mais do que arrecadamos, 10% do PIB brasileiro. As maiores empresas estatais como a Petrobras, Caixa Econômica Federal e tantas outras apresentam prejuízo de 60 bilhões e escândalos de corrupção como o Petrolão, o escândalo dos Correios e outros tantos golpes citados pela Operação Lava Jato e pela história do Brasil. Acho que hoje em dia não resta a menor dúvida que a gente está numa atmosfera totalmente comunista. Né? As pessoas são comunistas. O comunismo tem anticorpo porque eles têm uma dialética que não se sustenta, então eles vão trocando de preferências. Agora, tem coisas importantes para a gente realçar aí. Você vê que a Rússia, que está fantasiada de ortodoxa de direita, está criando o maior exército do mundo com a China. Né? E dizem que essa aliança está por trás de todo esse Fórum de São Paulo. Que eles querem restituir a cortina de ferro com o Fórum de São Paulo. O Foro de São Paulo é a instituição que organiza a estratégia socialista na América Latina. Olha, a Internacional Comunista ela se reúne de tempos em tempos. Por exemplo, em 2005, se não me falha a memória, teve uma reunião em São Paulo e, inclusive, o líder do PSDB à época, o Aníbal Mendonça, ele era deputado ou senador, fez uma nota lamentando, que houve uma reunião da Internacional Socialista e não foi convidado o PSDB para fazer parte. E o pessoal ainda insiste em falar que o PSDB é um partido de direita. Não, o PSDB é um partido de centro-esquerda, são sociais-democratas. A esquerda nunca se preocupou muito em definir o que era a palavra, o que era cada palavra que ela estava usando. Na verdade, existia muito essa ambição de você ser contra alguma coisa, de você unir todo mundo, e estamos juntos nisso contra alguma coisa, então estamos no caminho certo. Só que eles não diziam exatamente para onde que estavam indo e iam causando uma série de tumultos pelo caminho. Então estavam vendendo um futuro hipotético, em nome do qual todas as ações no presente seriam justificadas. Aquilo foi muito fácil de entender e de aplicar aqui no Brasil, porque o debate público estava cheio desse pessoal propondo isso. E eu lembro quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. Antes que muitos latinos-americanos conhecem Paulo Freire, e ele dizia, juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E nós, que uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos, foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência
e experiência de nos ajudar. Não, fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Violou, 10 anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Tudo custou muito caro para o Brasil. Tudo custou muito caro para o mundo. Caro para a nossa educação, para as nossas crianças. Caro para a autoestima da humanidade e para todos os 100 milhões de mortos que perderam seus sonhos em genocídios e na falta de liberdade. Herdamos a responsabilidade de acabar com a utopia. Nós temos o compromisso de aprender com o passado. Não podemos deixar esse episódio da história desconhecido. É nosso dever documentar tudo para que nas próximas gerações os jovens saibam que está na mão deles preservar a trajetória da humanidade. O mundo anseia pela verdade para se libertar e continuar crescendo. Não é só economia nem só política. É a manifestação dos valores da nossa sociedade, das nossas famílias, dos nossos antepassados e de todos os nossos filhos. Despertamos intelectualmente. Não há mais espaço para ditadores monopolizarem nas nossas vidas. Agora precisamos quebrar a dominação cultural que nos foi imposta. Durante 16 anos, os jornais, canais de TV e estações de rádio do Brasil se recusaram a noticiar a existência e as atividades do Foro de São Paulo. O Brasil parecia estar preso entre as malhas de uma articulação criminosa, que envolvia ao mesmo tempo a totalidade dos partidos de esquerda latino-americanos, a classe jornalística nacional, o sistema de ensino, as principais gangues de narcotraficantes do continente e uma parcela nada desprezível da elite política e financeira internacional. A gravidade desses fatos media-se pela amplitude e persistência da sua ocultação. Crescendo em segredo, o Foro de São Paulo tornou-se o motor principal das transformações históricas no continente, enquanto a ignorância geral fazia com que os debates públicos e a vida cultural se afastassem da realidade, se transformando em uma engenharia de alienação, fortalecendo ainda mais o crescimento de um esquema de poder que se alimentava da sua própria invisibilidade. A queda vertiginosa do nível de consciência pública nessas condições era inevitável. Um dos aspectos mais perigosos da situação é a facilidade com que os culpados se desvencilham de qualquer tentativa de denúncia, qualificando-a de teoria da conspiração. Mas quem falou em conspiração? O que vemos é uma gigantesca movimentação de recursos, de poderes, de organizações, de correntes históricas, tudo documentado. É o inimigo onipresente e invisível, sonhado por Antônio Gramsci.